Oiê, tudo bem? Daniel por aqui. Vim conversar de um assunto que eu acho muito legal, algo que eu fiquei estudando muito no final do ano de 2023, começo de 2024. Tem a ver com desenvolvimento pessoal, que foi o assunto de um outro vídeo que eu coloquei aqui. E eu vim falar sobre os seus pontos fortes. Quais os seus pontos fortes e por que é importante você saber quais são os seus pontos fortes para escolher em que posição você vai trabalhar, qual o seu futuro, o que ser quando crescer. Então hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Aqui é o XNow, inclusive, se você ainda não é inscrito ou inscrita, tem um botãozinho aí para você se inscrever. Eu sei que se você estiver vendo isso na televisão é mais difícil, mas aí depois você entra no seu celular, se inscreve, acompanha, liga aquele negócio daquele sininho para você ser notificado e notificada quando tiver algum vídeo novo. Então eu vou falar a respeito de um conteúdo muito legal que tem a ver com esse livro aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Descubra seus pontos fortes. Do Instituto Gallup. O que é isso aqui e por que isso é útil para você? Você deve pensar às vezes, nossa, será que eu tô trabalhando na posição certa? Nossa, será que isso aqui que eu tô fazendo não me cansa muito? Será que eu não preferia estar fazendo outra coisa? Nossa, as pessoas me elogiam por tal coisa, mas eu tô numa outra posição dentro da minha empresa. E de novo, independente de você ser designer ou o que você quiser ser da vida, essa teoria desse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, diz que você deveria estar trabalhando com o que você é bom e você deveria estar desenvolvendo as suas habilidades do que você já é bom, ao invés de investir muito tempo, dinheiro, cansaço em desenvolver coisas que você não é tão bom e que talvez você não fique tão bom. Então talvez você não fique tão bom. Então a ideia é que se você sabe que algum talento seu é nota 7, que você poderia evoluir esse talento para o talento se tornar um talento nota 9, nota 10, mais do que um talento seu que é nota 3, que se você evoluir ele pra caramba, se esforçar muito, você vai perceber que você vai chegar com ele até nota 6 e você vai ser no máximo medíocre. E tá tudo bem, tá? Ser no meio assim das coisas. Vai ser medíocre, tá no meio das coisas. E que você poderia estar numa zona de excelência. Você poderia ser excelente no que você faz. Então a teoria desse descubra seus pontos fortes é tentar, lógico, que foco, vamos, me ajuda a descobrir quais são os seus pontos fortes e evoluir em cima disso. Eu conheci isso muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando na parte de liderança. Todo mundo ganhou esse livro, né? Todos os líderes ganharam. E quando você compra o livro, eu vou colocar o link do livro aqui para comprar na Amazon. Tava inclusive hoje, no dia de hoje é dia 16 do 4, no dia de hoje estava em promoção, acho que por R$ 75. É um bom dinheiro, tá? Gastar R$ 75 nesse livro. Quando você compra o livro, ele vai te dar uma chave para você entrar num site, preencher ali ficar ali uns 40 minutos preenchendo, respondendo um monte de coisa para fazer o seu perfil. Então ele vai gerar o seu perfil dizendo quais são os seus 5 pontos fortes. Quais são os seus cinco pontos fortes. 5 pontos fortes. Teoricamente, se você não precisa nunca mais fazer isso, você vai fazer o seu ponto forte e ele deve ser permanente em você. Inclusive, você não deveria fazer de novo esse teste, mas sim saber, olha, é assim que eu sou. É assim que eu sou. Então é um perfil comportamental baseado ali em um monte de coisa para dizer se você é mais comunicativo, se você é mais executador, executadora de coisas, se você tem mais pensamento estratégico, etc. Quando você compra o livro e responde isso, vai sair um relatório com seus 5 pontos e você vai encontrar dentro do livro informações a respeito desses 5 pontos. Então, se o seu primeiro ponto é, por exemplo, ser ideativo, então o que quer dizer ser ideativo e como que você usa esse seu talento no seu dia a dia? Não é um negócio dizendo assim, então por isso você deveria ser dentista. Não é isso, mas vai dizer, olha, essa sua qualidade é boa assim, assim, assado. Claro que quando ele vai falar 5 qualidades, você vai pensar, nossa, então eu sou melhor nisso, pior nisso. E os 5 talentos, né, que esses 5 primeiros blocos dos 5 talentos, são as coisas que você é bom, que você é boa. Depois vão ter outros 30 que você não é tão bom. Então, você que não tem nessa versão do livro. Você tem que pagar um tanto à parte, mais ou menos R$ 300, e ele vai liberar todos os seus 34 talentos, que você vai analisar ali e ver o que é, o que não é. Eu tenho os meus todos, porque eu comprei isso. Eu fiz mentoria no final do ano com a Mônica. Um beijo, Mônica. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Então, um beijo para você. Muito obrigado por ter me apresentado com mais detalhes essa metodologia. Então, ali com a Mônica, ela contratou 2 relatórios. O relatório dos 34 talentos,
qual é a minha distribuição dos 34 talentos, e também dos meus talentos voltados para a liderança, onde pega os 10 talentos e diz assim, se você é um líder que tem esses talentos, essas coisas te ajudam a ser um líder melhor. Tá, isso é uma baboseira? Essa é a primeira pergunta que você pode se fazer. Isso é uma baboseira? Isso é, tipo... o que é isso? É baseado em alguma ciência? Então, até onde eu entendi, é baseado em alguma ciência. Você pode concordar ou não concordar ali com a metodologia de responder. Eu nem lembro o que eu respondi, tá, gente? Eu lembro do resultado. E quando eu li o resultado, para mim o resultado falava muito comigo, falava muito com as coisas que eu faço, com o jeito que realmente meu pensamento se desenvolve. Então eu acho que é legal você fazer, até para ter um entendimento assim de fora, de alguém de fora, né, de uma metodologia, de o que você tem de ponto forte. Vão ter pessoas que são o oposto seu, assim. E seria legal você ter relacionamentos e trabalhar com pessoas que são o oposto seu, porque você vai ter coisas que não estão descobertas na hora do seu trabalho, na hora do teu relacionamento. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa como eu, que tenho muito mais talentos relacionados a conversar com as pessoas, a influenciar, sabe? Não adianta eu querer achar que eu vou ficar o dia inteiro fazendo a mesma atividade porque eu vou ficar estressado. Eu não consigo fazer isso. Vai ter um monte de gente que é o contrário, que prefere muito mais ter uma rotina igual do que eu. Então você quer, se você é líder, tem uma equipe, você quer essa versatilidade no seu time, com pessoas de vários tipos fazendo várias coisas, porque vai ter um momento que aquela pessoa é melhor para aquilo, aquela outra pessoa é melhor para aquele outro. E você saber isso de você te ajuda a procurar essas parcerias. Então, se eu tivesse que ter um sócio, uma sócia, como ela seria? Seria igual a mim? E a gente, né, ou seria diferente de mim? Então eu acho que é muito legal por causa disso. Eu quero falar um pouco da perspectiva dos meus pontos e mostrar para vocês o relatório, para vocês terem ideia do que se trata, tanto o livro quanto o relatório versão completa. Tá? Então, no livro, deixa eu tirar a câmera um pouquinho. O livro, de novo, esse aqui, Descubra Seus Pontos Fortes. Link na descrição. E os meus pontos fortes, os meus 5 talentos, que você anota no começo do livro, dizem o seguinte, que eu tenho pensamento estratégico, é meu número 1, positivo é o meu número 2, carisma é o meu número 3, ideativo é o número 4 e individualização é o número 5. Então você que já me conhece, que já viu um vídeo meu, que já conversou comigo num evento, que já fez mentoria comigo, já foi meu aluno, minha aluna, que é meu amigo, minha amiga, minha amiga, faz sentido para você que eu, Daniel, tenha pensamento estratégico, positivismo, carisma, ideativo e individualização? Para mim, quando eu vi, eu tomei um susto com o primeiro número, com o primeiro, pensamento estratégico. Ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho pensamento estratégico, que eu sempre penso no antes, no durante, no depois das coisas, que eu penso nas coisas em médio e longo prazo, às vezes mais do que as coisas no dia a dia. Mas eu achei engraçado, porque eu pensaria alguma outra coisa minha ali, tipo, sei lá, humanização, empatia, alguma coisa. E não era, era pensamento estratégico. Aí quando eu leio lá o pensamento estratégico, eu falo, tá bom, o que tem no meu dia a dia, isso faz parte da metodologia, tá? Que comprove nas minhas ações que eu tenho pensamento estratégico. O que isso comprova? Como que no meu dia a dia eu aplico essa coisa do pensamento estratégico no meu cargo, no meu papel no mundo, aqui com você? Como que eu faço isso? E aí, lógico que eu vou lá e começo a procurar, né? Porque também é um viés cognitivo nosso, que se eu falar para você assim, procure fuscas azuis, você vai ter mais percepção para fuscas azuis. Então aí eu fui procurar coisas que eram relacionadas a pensamento estratégico ali no meu dia a dia, achei vários exemplos, vários exemplos. O segundo, que é positivismo, esse eu vi muito, assim, porque eu tenho uma tendência muito grande a ver as coisas com uma ótica do tipo, não quero olhar o que eu não tenho, eu quero olhar o que eu tenho, por exemplo. Ou não quero olhar o quanto falta para chegar lá, mas sim o quanto eu andei já. Ou, nossa, aquela pessoa é assim, assim, assado, mas olha esse lado daquela pessoa. Então, para mim, o lado do positivismo é um lado grande, assim, eu sei que eu tenho. O terceiro, que é carisma, eu entendo que eu tenho carisma. Que quando eu tô perto das pessoas, as pessoas querem conversar comigo. Que eu acho que isso que é meio que carisma, sabe? Tipo, as pessoas querem conversar comigo. Normalmente eu tô num lugar e tem gente querendo conversar comigo.
Em inglês, é uma palavra para dizer uau, assim, que você tem não sei, um magnetismo, não sei, mas que você tem que você se deslumbra com as coisas. Então eu me deslumbro com as coisas. Então, carisma para mim tem total sentido. Muita gente já falou assim: nossa, Daniel, você é super carismático. Inclusive eu já conheci pessoas mais carismáticas do que eu, menos carismáticas do que eu, e todo mundo sempre falou assim que eu era carismático de algum jeito. Você sabe o que é? Você tem carisma? Já viu? Conhece gente que tem carisma? O 4 é ideativo. Quer dizer que eu tenho capacidade de gerar novas ideias. Aí eu falei, não, tenho. Eu geralmente tenho novas ideias, crio coisas. Sempre foi assim. Então, para mim, isso tem total sentido. E o último, eu tomei um susto quando eu li, porque dizia individualização. Eu falei, nossa, como assim? Tá dizendo que eu sou individualista? Mas não é isso. Individualização quer dizer que eu tenho capacidade de reconhecer os talentos das pessoas e tratar as pessoas como indivíduos. Isso aqui é uma coisa que eu sempre fui assim. Eu sempre tive esse lance de, se você já fez mentoria comigo, sabe que eu converso rapidinho com você e já começo a falar de coisas que você fala, nossa, como que você sabe isso de mim? Então eu tenho uma capacidade de lembrar também das coisas, assim. Eu sou bom para dar presente de aniversário para alguém, assim. Então os meus 5 talentos, pensamento estratégico, positivismo, carisma, ideativo, individualização, são tratados pela metodologia do pessoal como talentos individuais. E aí eu acho que falta uma... Não sei nem se falta, porque na verdade a probabilidade de você ter 5 talentos iguais a outra pessoa é muito rara, né? Porque são 34, então nem todo mundo vai ter todos na mesma posição, é muito difícil ter. Então, assim, mas para mim sempre faltou alguma coisa que relacionasse esses talentos. Porque a relação dos talentos é o que cria você. Né? O que cria você. Então, para mim, quando eu li ali quais eram os meus talentos, eu já usei um dos meus talentos, que é a individualização, apontada para mim mesmo, para tentar entender o que quer dizer uma pessoa que tem positivismo, individualização e carisma, por exemplo. Então, no meu ponto, assim, se você tem individualização, que é o reconhecer você, eu sei quem é você, e eu tenho positivismo, eu vou ter uma tendência a ver em você mais pontos positivos. Então eu tenho uma tendência a ver pontos positivos. E como na ideia do pensamento estratégico com ideativo, quer dizer que eu vou ter ideias, eu vou ter que fazer as pessoas executarem as ideias por mim, porque eu não tenho talento de execução, daqui a pouco eu vou mostrar. Como é que eu vou fazer com uma ideia minha, que eu entendo que é boa, seja executada? Através do meu carisma. Então, através de conversar com as pessoas, entender o que as pessoas são ou não são e usar persuasão natural para que as coisas aconteçam. Então, isso me faz olhar para mim, eu, Daniel, e pensar assim: nossa, talvez eu esteja no lugar certo sendo professor. Depois eu vou mostrar que eu tenho também estudioso como o meu 6º talento. Talvez eu esteja na posição certa sendo líder. Talvez eu esteja na posição certa sendo, sabe, diretor de alguma coisa. E talvez eu não esteja na posição certa administrando um sistema de design, por exemplo. Porque eu não tenho talentos relacionados à execução. Isso é muito doido. Então eu quero compartilhar uma janela aqui com vocês, só que eu fui besta e eu não fiz direito isso. Então peraí que eu vou compartilhar só um instante aqui. A janela certa. Aqui. Pronto. Só que não tem eu. Sumi. Pronto, apareci. Desculpe pelo deslize. Esse é o meu relatório, versão completa do relatório, tá? Desse Clifton Strengths. Clifton é o nome do camarada que fez isso aqui. E tem os 34 talentos. Esses são meus 34 talentos. Eu vou dar um zoom aqui. Ó. Só para vocês verem um negócio que parece um DNA. E vocês vão reparar que tem umas cores aqui, assim. Verde, laranjinha, tem azul e um roxinho. E cada um é um tipo de talento, uma categoria de talento. Então, execução é um tipo de talento, que são os roxos. Influência é um tipo de talento, que são os alaranjados. O azul é relacionamento e o verde é pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Repara de novo como um DNA, ele está me dizendo que esses 10 primeiros aqui são os meus 10 principais talentos. E ele está me dizendo que estratégico, positivo, carisma, ideativo e individualização são os 5. E depois eu tenho estudioso, ativação, comunicação, desenvolvimento e competição, que eu tomei um susto quando eu vi. Então, esses outros dizem que eu gosto de estudar, que eu gosto de fazer as coisas acontecerem e ativar as pessoas para que elas façam as coisas acontecerem, que eu gosto de me comunicar, que eu me comunico bem,
que eu gosto do desenvolvimento das outras pessoas, eu gosto que as pessoas se desenvolvam e que eu tenho competição. E eu lembro que eu falava pra Mônica, nossa, competição, deixa eu tentar achar na minha vida momentos que eu comprovo que eu tenho competição. E às vezes eu acho assim, nossa, eu queria ter o melhor curso, por exemplo. Eu falo sobre isso, por exemplo. E aí tem os outros aqui que não são os meus top 10, né? Os meus melhores. Excelência, inclusão, intelecção. E olha que engraçado, organização é o 14. E organização é o primeiro talento que eu, Daniel, tenho relacionado à execução de coisas. Então, eu não tenho talentos relacionados à execução de coisas. O meu primeiro talento é ser organizado. Mas os outros, responsabilidade, crença, foco, disciplina, ó, é lá embaixo. Ó, minha disciplina é número 30. Minha prudência é 31. Eu não tenho prudência nenhuma. Eu não tenho prudência. Eu não tenho imparcialidade. Eu não tenho. Então essas coisas são os talentos que eu não tenho. Então, tipo, eu não tenho esses. Não é minha zona forte. Não é minha zona forte ser analítico. Apesar de eu achar que eu sou uma pessoa analítica. E pra mim, analítico tem a ver com pensamento estratégico. E aí vem só um parênteses. O meu número 1 é pensamento estratégico. Então eu quero entender que se o meu número 1 dos talentos de pensamento estratégico é pensamento estratégico, talvez isso queira dizer que eu tenho mais detalhes ali de pensamento estratégico. Enfim, nesse relatório ele vai explicar o que quer dizer isso. Então, o que quer dizer ter pensamento estratégico? Por que é bom? Por que não é bom? Por que eu sou bom fazendo isso? Que coisas eu posso fazer para potencializar o meu pensamento estratégico? Então, como que eu faço isso? Normalmente eu tenho, por exemplo, a capacidade de ver mais rápido outras coisas e outros caminhos que as pessoas não veem. Eu uso isso muito nas mentorias, porque eu vejo caminhos que normalmente as pessoas não estão vendo. Então, legal. E como que isso pode me prejudicar? Talvez eu, quando converso com outras pessoas, as pessoas não estejam vendo o que eu estou vendo. E as pessoas acham que eu sou maluco, por exemplo. Então, isso daqui tá dizendo com relação a esses meus pontos. O que quer dizer meu ponto de positivismo? Então, é muito provável que você apoie as pessoas ao seu redor, reconhecendo suas maravilhosas realizações e desempenhos. Todo mundo que é meu amigo, minha amiga, me conhece. Você me conhece, você que me conhece, sabe que eu tô sempre incentivando e falando, nossa, que legal que você fez isso. Que legal que você fez aquilo. Parabéns por você ter passado por essa etapa. Então eu sou normalmente muito... eu dou muita ênfase em falar das coisas boas que estão acontecendo. Então esses daqui são os meus talentos. Eu não tô aqui para falar dos meus talentos. Eu tô aqui para falar que você deveria procurar saber quais são os seus talentos, deveria comprar um livro desse, ou deveria pegar uma consultoria de alguém para entender quais são os seus talentos, para você investir em aprimorar quais são esses seus talentos. Então, essa questão de aprimorar o talento que você é bom, ao invés de você ficar... Por exemplo, eu sei que eu não sou bom em ter foco. Já tá ali, tá lá no meu relatório dizendo que eu não sou bom em ter foco, e eu sei que eu não sou bom em ter foco. Eu fico disperso muito rapidamente nas coisas. É muito difícil eu ter foco. Manter 2 horas de uma atividade minha fazendo alguma coisa. Eu já tive mais foco na minha vida e hoje eu não tenho. Já tive, inclusive, um Focus no carro para fazer essa piadinha aqui. Então, eu não tenho. Eu deveria investir muito em melhorar meu foco? Talvez um pouco, para não ser tão embaraçoso, sabe? Eu não ter foco. Talvez não passar vergonha. Mas eu nunca vou ser o campeão do foco. Eu nunca vou ter momentos de ir para o foco. Eu não tenho. Eu não tenho quando eu dirijo, nem quando eu jogo Street Fighter, sabe? Nem quando eu tô lendo. Eu não tenho isso. Nem quando eu tô com os cachorros. Eu tenho foco quando eu tô com pessoas. Porque eu foco nas pessoas, nos relacionamentos com as pessoas. Por quê? Porque os meus talentos são relacionados a isso, a influência e relacionamento. Então é muito mais provável me focar numa pessoa, na atividade das pessoas em si, do que numa atividade que eu mesmo tenho que fazer. Ou seja, eu sou um ótimo fofoqueiro, por exemplo. Então, quando eu olho isso e vejo... A Mônica chamava, quando a gente fazia a mentoria, de quais são os meus talentos que estão no porão. Quais são as coisas que estão em cima da minha mesa e quais estão no meu porão. Então eu sei o que está no meu porão. Eu sei que, por exemplo, disciplina está no meu porão. Mas eu não posso viver uma vida sem disciplina. Né? É difícil. Dormir no horário, comer no horário. Eu tenho cachorro. Os cachorros têm mais disciplina do que eu. Eles têm uma dependência de vou comer às 14 horas do que eu em si. Eu não tenho muito assim, eu vou comer meio-dia. Não. Então, eu não tenho essa disciplina, então eu tenho que criar alicerces ali, ou
scaffolding, né? Eu tenho que criar protocolos para me ajudar a ter mais disciplina, porque eu sou ruim em disciplina. Então eu compro a disciplina, sabe? Tipo, compro ter uma agenda organizada para poder me ajudar, já que talento de disciplina eu não tenho. E isso tem a ver com o autoconhecimento, que era o vídeo do Hidden Potential do livro do Adam Grant, o outro vídeo que eu fiz na semana passada. Então, eu recomendo que você procure se conhecer, e eu acho que esse é um método barato de você se conhecer, porque realmente, por R$ 75, é caro. Meu, ele vai falar seus 5 principais talentos e no livro vai explicar qual é o talento. Vai chegar um relatóriozinho lá, pequeno, não esse grandão, mas no livro, o livro só serve para você ler qual é o seu talento. Então, se o meu talento é, por exemplo, eu marquei aqui. Então eu vou olhar e falar, tá, eu marquei na página do talento pensamento estratégico. Vai explicar o que é pensamento estratégico, o que não é, qual que é o que isso significa, pessoas que têm pensamento estratégico, o que elas declaram, positivismo. Você é generoso em elogios, está sempre à procura do lado bom das situações. E aí pessoas que têm pensamento positivo declarando. Tem passageiros no avião que ao longo dos anos tenham feito questão de blá 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 blá. Ideias para ações que você pode fazer já que você tem isso. Então tá aqui de novo no negócio do livro. É o único jeito de você se avaliar? Não. Eu tenho vídeos aqui, de novo, agendados para fazer de outras metodologias, do 16 personalidades, 16 personalities, que vai dizer outras coisas. O meu, por exemplo, lá é campaigner, diplomata, uma coisa assim, que tem a ver também, é um outro jeito de avaliar como eu sou. Então, se eu sou mais orientado a pessoas, ou processos, ou isso e aquilo. Depois a gente faz um vídeo disso. Então, sugestão, pega o link aqui, procura na Amazon, vê quando tem um desconto. Não adianta pedir emprestado o livro. Esse não adianta porque o livro vai ter, no final, um código para você poder fazer a avaliação. Então não adianta pedir emprestado, tá? Tipo, me empresta aí, que depois não adianta, porque você não vai ter a avaliação, que é a parte importante. Compra, conversa com as pessoas a respeito dos pontos positivos. Você me vê assim? Você me vê como uma pessoa positiva, por exemplo? Você me vê como uma pessoa de pensamento estratégico? Você me vê assim? Como que seus pares te veem? Porque talvez você não se veja como os outros te veem, e esse livro vai mostrar muito quais são esses seus pontos na perspectiva desse relatório. Então, é autoanálise, porque você que vai falar, mas talvez você se surpreenda com alguma coisa. Então, me conta aí na descrição se você já conhecia, descubra seus pontos fortes, se você já leu, se você já fez o relatório, se você tem ali, e se você se vê nisso, e se você não conhece, de novo, o link tá aí para você correr atrás, porque eu acho que é muito legal. Por falar em link e correr atrás, momento jabá, você que ficou vendo o vídeo até aqui, poucos 20 minutos de vídeo, e você quer estudar mais a respeito de experiência do usuário, que é meu tema principal, tenho lá meu cursodeux.com.br, sempre tem um descontinho ali no comentário, se você quiser comprar, então tem um desconto, pode comprar em 12 vezes, 11 horas de conteúdo gravado desse jeito, assim, divertido, dando muitos exemplos, e também se você é uma pessoa que gosta também de ler, então tem aqui o livro Princípios de UX, que também vai ter o link ali para você, caso você queira comprar, é um conteúdo também introdutório para você que quer conhecer mais sobre a experiência do usuário. Então fica essas duas dicas, curso e livro, e o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que eu acho que é muito, muito, muito legal e importante para você conhecer. É isso, obrigado, te vejo por aí e tchau.